Isso aí é algo, de certa forma, simples, porque nós temos aí a Lei 12.886 de 2013, que ela versa sobre o assunto. Ela traz aí, basicamente, o que você pode e o que você deve fazer. Ela não traz em específico qual produto, mas ela determina a categoria que você deve fazer. E também temos aí o Código de Defesa do Consumidor, lei famosa, aí todo o país, lei 8.078 de 1990, que ela traz aí como deve proceder essa lista de material, a forma que ela deve ser exigida e, acima de tudo, a proteção ao consumidor, ao pai. Sabemos como é difícil você montar aquela lista, sabemos das dificuldades, principalmente em janeiro, né, onde você tem aí quem tem mais de um filho, um já é difícil, imagina 2, 3, junto a isso temos o IPTU, o IPVA, então janeiro é um mês muito complicado. Logo, devemos saber o que comprar, o que podemos fazer e, acima de tudo, não deixar o quê? Que escolas, que pessoas ali, não digo nem que estejam mal intencionadas, mas que acham que a coisa é fácil e acabam extrapolando um pouquinho. Então, a Lei 12.886 ela dá um parâmetro para que você, pai, possa ter uma ideia do que você pode ou não, do que você deve ou não levar e aonde ou até onde um coordenador, um diretor pode ir para solicitar uma lista de material escolar. Doutor, com relação aos itens, né, você poderia citar alguns itens que são proibidos de acordo com essa Lei 12.886 de 2013? Claro. Como eu disse, na verdade, não tem ali um item específico, ele tem uma categoria. Mas os responsáveis devem, dentro, quando digo responsáveis, pai, mãe ali, o responsável pelo aluno, eles devem se atentar o quê? Higiene pessoal, limpeza e materiais de uso coletivo, eles jamais devem ser solicitados, implementados aí dentro da lista. Também é proibido qualquer pagamento adicional de compras, imaginando que o cara faça um pedido de uma lista de material e depois ele queira complementar com pagamento em dinheiro, isso é proibido. De novo, o uso de material coletivo, precisa de papel higiênico, precisa de creme dental, precisa de uma série de coisas nesse sentido. Se é determinado ao uso coletivo, resta proibido constar na lista de materiais. Itens como caderno, lápis de cor, folhas sulfites, canetas, borrachas, apontador, tesoura, giz, esse tipo de coisa, entre outros, devem ser solicitados apenas para o uso individual. Não posso pedir lá 500 canetas para dividir na sala, simplesmente aquilo que o aluno vai utilizar. E lembrando ainda que a legislação ela apenas determina as categorias, mas ela não especifica o que deve ou o que não deve, mas traz aí tudo que seja coletivo, de uso coletivo, jamais deve ser incluído na lista de material escolar. O famoso EVA, né, cartolina, aquela coisa, pode não? Exatamente. Se for para uma utilização individual, sim. Se for para vamos colocar assim de forma, para enfeitar a escola em um dia de festa. Tudo que for coletivo, jamais deve fazer. No caso, seria em grande quantidade, não pode, né? Exatamente. Tem o quê? Se faz necessária a utilização durante o ano. Lá, você pede lá 5 cartolinas, não parece razoável. Agora você pede 100 cartolinas, dizendo a gente vai decorar para os Dia dos Pais, Dia das Mães, Halloween, São João e coisas desse sentido, não deve ser feito dessa forma. Como a lei, na verdade, protege os pais, né, contra a imposição de marcas, né, específicas. Perfeito, não pode, exatamente. Sabemos que no mercado há diversas marcas, né, uma grande variável de marcas e qualidades, coisas nesse sentido. Mas a Lei 12.886, proíbe ser solicitada a marca X ou a marca Y, e ela é respaldável também, ela respalda os responsáveis para que eles não sejam obrigados a gastar mais do que o planejamento escolar. Porque imagina da seguinte forma, um diretor, um responsável pela escola, faz uma lista e ele coloca ali um material com uma certa marca e ele pode, de repente, eu já vi casos que ele indica onde você vai comprar. Ele é comissionado, ele ganha alguma coisinha, então não se pode determinar onde o pai vai comprar isso, o responsável, que marca ele deve utilizar ou ainda modelo, ele deve simplesmente solicitar as canetas. E aí o pai escolhe a marca da melhor maneira possível. Há de destacar que a prática, se um pai, você está nos ouvindo, a passar por isso, toda essa escolha, essa determinação, ela viola aí o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor ele é simples, ele é um direito do consumidor em escolher a opção que ele prefere, os itens e coisas nesse sentido.
Bom, sempre deve haver aí o bom senso, né? Em situações que os responsáveis verifiquem qualquer irregularidade na lista de material, o papel nesse primeiro momento é contatar a escola, é contatar o responsável, o diretor, o coordenador, para explicar e entender o porquê daquilo. De repente, também o professor, o diretor, o responsável, o coordenador, ele faz uma lista, mas ele não tem aquela ideia de que existe uma lei, de que existe um regulamento específico para tanto. O professor, a gente estava conversando aí no início, ele é a base de tudo, ele é o cara que muda ali a cabeça, que traz a importância de você aprender, toda a relevância, né? Uma profissão que a gente deve destacar sempre e muito bem. Mas ele não é obrigado a ser um conhecedor de uma lei ou um tema específico. De repente, o próprio diretor, o próprio coordenador não tem esse conhecimento e ele acaba exagerando. Uma boa conversa, o pai, o responsável, indo lá, mostrando que está inteirado, que é um conhecedor, não é um expert, mas é um conhecedor, leva de repente alguma coisa, uma reportagem, algo nesse sentido. Aqui agora, vem ao portal aqui e ele leva essa reportagem e mostra esse trecho, de repente ele conscientiza o responsável de que não é daquele jeito, que pode ser melhorado e podem atender a demanda tanto para o aluno como para a escola e, em especial, caber no bolso do pai. Em casos abusivos, né, ou práticas ilegais, como os órgãos de defesa do consumidor ou a Secretaria de Educação podem ser acionados para fornecer orientação e intervir, né? Certo. Bom, uma vez aí, se você entende que aquele material é abusivo, que não se faz necessário, você foi na escola, você abordou o professor, você abordou o diretor, você abordou o coordenador e nada foi feito, aí tem duas formas. Primeiro ponto, você pode buscar o PROCON, número 151, você vai ligar, vai fazer aquela denúncia e o PROCON vai investigar. Agora, o PROCON, ele não tem o poder de ir lá na escola e fazer com que aquilo mude. Ele simplesmente vai abrir uma chance de ampla defesa do contraditório, vai notificar a escola para que ela preste o esclarecimento, mas se a escola não vier à tona e não fizer os esclarecimentos, ela não sofre sanção nenhuma por parte do PROCON. Digo isso como advogado, tanto do consumidor quanto da empresa final. O PROCON, ele está ali para fiscalizar, mas ele não tem um poder de polícia, um poder de um juiz para obrigar a escola a seguir aquela norma. Se ainda assim não resolver, você pode contatar o IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações do Consumidor. Mas esse também não é um órgão que vá obrigar a escola a fazer ou se adequar àquela norma. Aí você teria que demandar, buscar o judiciário, contratar um profissional capacitado, um advogado de confiança. Você poderia sim solicitar até mesmo o reembolso daquele material se você acabou entregando a mais. Dá até para se falar na repetição de débito. Se ele te cobrou algo que ele sabia que não era necessário, dá para você pedir o valor ali devolvido em dobro. E um outro ponto, dá até para argumentar aí uma questão de um dano moral, porque de repente se sente ali, se sente aquela lista de material enorme, você não tem dinheiro para comprar, você fica preocupado, você perde a cabeça, perde noites de sono, baseado em que você colocou seu filho na escola, você quer que ele tenha um futuro, você quer que ele aprenda, e você fica imaginando, e esse material, será que vai ser diferente, será que não vai? Então, dá até para você argumentar uma tese de dano moral.